Olá professora, olá professor e por que não dizer olá pesquisadores. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma solução para fazer o gerenciamento de referências. Então nós vamos falar sobre o software Mendeley na sua versão desktop, web e vamos falar também sobre a extensão do Web Importer. Eu sou o professor Barreira, bem-vindo ao canal Bistec Edu, o canal feito para você que assim como eu também é professor. Agora sim, pessoal, estamos aqui na tela do meu computador e hoje, assim como explicado na introdução, nós vamos falar sobre as soluções do Mendeley para o gerenciamento de referências. Então nós vamos explicar aqui sobre o Mendeley na sua versão desktop, ou seja, para ser instalado localmente, a sua versão web e a versão mobile. Então nós vamos mostrar aí cada uma dessas ferramentas. Antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar com vocês o prazer de fazer parte de uma rede global de orientadores da ferramenta Mendeley. Então, desde o dia 22 de outubro, a gente é considerado oficialmente como membro dessa comunidade. Então, para fazer o download, basta você acessar o site do Mendeley, depois eu vou disponibilizar o link na descrição. E até aproveitando também, por falar de descrição do vídeo, eu vou disponibilizar para vocês um índice em que você vai poder acessar a parte específica do vídeo que você tenha mais interesse. Como o vídeo eu acredito que vai ficar um pouquinho mais longo, então dependendo do assunto que você quer conhecer, você pode ir lá no índice direto e assistir a parte específica que você tem interesse, tá? Então basta acessar aqui o site do Mendeley. Aqui você pode tanto vir aqui e já fazer o download direto, né? Mas eu acredito que o melhor caminho seria você criar a sua conta, né, no Mendeley. Como eu já tenho a minha conta, eu vou acessar aqui só para mostrar para vocês como que é. Aqui já é o caminho para a gente acessar a versão web, tá? Então você vai colocar o seu e-mail, sua senha, entrar. E aqui eu já estou dentro da plataforma web, tá? Mas a gente já volta aqui nessa plataforma. Para fazer o download estando aqui dentro da plataforma, basta vir aqui nessa setinha e você tem a opção aqui do download do Mendeley. Aqui eu tenho a versão Mendeley Desktop para a versão Windows, Mac e Linux. Então, dependendo do sistema operacional que você tiver, você faz o download e é tranquilo a parte de instalação, é só fazer o download, clicar no executável e instalar, tá? Mais aqui embaixo a gente tem outras funcionalidades como o Web Importer. Esse Web Importer é uma extensão para o navegador. A gente vai mostrar aqui também como funciona essa extensão. Aqui eu tenho um plugin de citação que você pode colocar nos principais editores de texto, Word, LibreOffice, tá? E mais aqui embaixo a gente tem a parte do mobile para você fazer o download da versão mobile. Então vamos ver essa parte aqui do Web Importer. Basta você clicar aqui para saber mais. E aqui a gente tem a opção aqui de instalar, tá? Então o Web Importer o que é? Durante a navegação, por exemplo, você está num site específico, pode ser um vídeo, um site do YouTube, pode ser uma página web, pode ser dentro de um repositório de alguma biblioteca, tá? E se aquele assunto que está naquela página te interessa e você quer fazer referência àquela página ou aquele documento, essa extensão vai auxiliar para fazer a coleta de dados daquele determinado site, tá? Então ele vai registrar também o link do site, a data que você acessou aquele site. Então todas essas informações vão ficar registradas utilizando essa extensão Mendeley Web Importer, tá? Então eu já tenho ela instalada aqui, que é esse ícone aqui do Mendeley, já direto aqui no meu Chrome, tá? No meu navegador Chrome. Então daqui a pouco a gente volta aqui, nós vamos utilizar essa ferramenta para mostrar para vocês
como que ele faz essa coleta de dados, tá? Então vamos agora aqui para o Mendeley Desktop. Então é esse cara aqui, basta clicar aqui e ele vai acessar. Notem que ele entrou direto no Mendeley sem solicitar login e senha, e ele já entrou aqui com o meu usuário logado, tá? Inclusive esse ícone aqui, se eu clicar aqui, ele vai chamar a versão web, tá? Então ele já automaticamente chama aqui a versão web, né? O seu perfil dentro do Mendeley Web. Vamos usar de novo. Então por que ele já entra logado, tá? Porque na hora que eu sair do Mendeley, ou eu cliquei aqui no xizinho, ou eu vim aqui no File e cliquei no Kit, tá? Se eu clicar nessa outra opção, eu vou estar saindo do Mendeley Desktop e deslogando da ferramenta. Então quando eu voltar a tentar entrar no Mendeley, ele vai solicitar o login e senha novamente, tá? Então dependendo da forma que você sair, ele vai solicitar o login e senha ou não, tá? Então vamos lá. Essa aqui é o gerenciador de referências do Mendeley na versão desktop. Ele é dividido em 3 colunas aqui, 3 colunas principais, 3 partes principais, tá? A primeira do lado esquerdo aqui eu tenho a parte de navegação entre as referências, tá? Aqui eu tenho as referências em si, em que eu tenho algumas informações de cada uma das referências. E essa coluna, última coluna aqui, é onde eu tenho os detalhes, né, as informações de cada uma das referências. Então, conforme eu vou alterando aqui as minhas referências, ele vai mudando aqui a descrição, os detalhes das referências. Depois eu tenho um menu aqui superior, que a gente vai ver que esse menu ele acaba se repetindo já com relação a esse menu de cima, né? Algumas ferramentas se repetem, então é mais um atalho aqui para ficar mais fácil, mais visível dentro do gerenciador de referências, de uma forma mais rápida você consegue acessar esses itens. Inclusive a versão Mendeley Desktop é a ferramenta que você vai ter uma melhor experiência dentre os produtos do Mendeley, porque ela tem funcionalidades que você não vai encontrar, por exemplo, na versão mobile e na versão web, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma primeira opção que é uma procura na literatura. Essa procura na literatura ele vai buscar referências que já foram incluídas por algum outro usuário do Mendeley, né, no seu gerenciador. Ou seja, a busca aqui nesse campo é uma busca, vamos dizer assim, de uma contribuição coletiva de todos os usuários do Mendeley. Então você está buscando numa base, provavelmente de alguma referência que está sendo usada por outro usuário da ferramenta, tá? Então eu simplesmente posso digitar o termo que você quer aqui, ou de uma forma mais avançada, fazendo um filtro, você pode clicar nessa setinha para baixo e definir se você quer pesquisar por um autor, pelo título, pelo ano, tá? Então eu consigo fazer um filtro aí e uma pesquisa mais avançada. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, título, né, e digito aqui, vamos colocar Education. E solicito para pesquisar e ele vai achar aqui várias referências, né, que outros usuários já utilizaram. Tá? Então por isso que eu falei que é uma ferramenta aí, essa pesquisa é uma contribuição coletiva. Então vamos supor que eu gostei dessa primeira aqui e eu quero utilizar no meu gerenciador. Basta vir aqui desse lado de cá, confirmo, né, os dados da referência, o resumo, tudo direitinho, né, e clico aqui em salvar referência. E a partir daí eu consigo utilizar essa mesma referência dentro do meu gerenciador, né. Eu tenho um campo Notes aqui, depois eu vou explicar com mais detalhes aí esses campos, né? Daí você pode estar se perguntando, ok, então todas as referências que eu colocar no meu gerenciador, elas vão estar disponíveis também para os outros usuários? Sim, existe uma forma de você não compartilhar essa referência, tá? Então basta vir aqui embaixo e você clica nessa opção aqui, são outros settings, né? Você clica aqui e ele não vai mostrar
vai excluir essa sua referência do catálogo web, tá? Mas a gente volta depois a falar nisso mais para frente. Então vamos fechar aqui, vamos voltar aqui para o nosso menu esquerdo. Então a gente já mostrou o primeiro item, que é pesquisa. O segundo, eu já entro na parte da minha biblioteca. Então, onde eu tenho aqui a primeira opção são todos os documentos. Então aqui são todas as referências que eu tenho dentro do Mendeley. Depois, o segundo item seriam as últimas referências adicionadas no período, né? Então todas as referências que eu incluí dentro do gerenciador. Terceiro item aqui são as últimas referências que eu li, né? Que eu abri essas referências em algum momento. O quarto seriam os favoritos. Então o que é o favorito? Eu posso escolher algumas referências, de repente até para que eu não esqueça, ou que eu vá utilizá-lo mais de uma vez, que eu não posso perder ele de vista, eu coloco ele como favorito, para que fique mais fácil eu localizar essa referência ou esse artigo, essa publicação, tá? Para colocar ele como favorito, a gente vê que tem 3 colunas aqui, uma com a estrelinha, uma com uma bolinha verde, e uma que tem o símbolo do documento. No caso, esses primeiros aqui, todos eles têm um PDF fazendo parte da referência, tá? Vamos mostrar como é que eu faço para ele ficar favorito ou não, né? Vou voltar aqui em todos os documentos, novamente. Vamos até mostrar aqui que eu consigo ordená-los, né? Clicando nas colunas aqui, no título, no ano da publicação, ou pela data que eu incluí aqui na ferramenta. Então consigo fazer algumas ordenações aqui quando ele está nesse formato de tabela, tá? Existe um outro formato de visualização que a gente vai mostrar mais para frente, que seria deixar eles em formato de referência. A gente já vai comentar sobre isso. Então basta vir aqui em cima do item, né? E a gente tem a opção de clicar na estrelinha, ele fica amarelo, então a partir desse momento essa referência está como favorita. Se eu quiser tirar, basta clicar. A bolinha verde significa que eu li ou que eu ainda não li, tá? Ou de repente eu até li e eu quero voltar a ler, eu venho aqui e deixo o verdinho de novo para lembrar de fazer a leitura dessa referência novamente, tá? E o terceiro item seria o documento que eu tenho anexado. Então, os documentos que eu posso anexar a cada uma dessas referências podem estar na extensão PDF, que é o mais comum, em formato de doc também, né, um texto, e no PPT, numa apresentação. Então, essas 3 extensões são possíveis você incluir o arquivo aqui dentro da referência, né? Então, como eu disse, eu clico aqui na referência e eu tenho as minhas descrições aqui na parte lateral. Então vamos supor, eu não quero que essa referência apareça naquele catálogo geral, basta vir aqui embaixo e clicar aqui, tá? Ok. Continuando aqui, o item depois de favoritos, eu tenho referências que precisam de uma revisão. Por que uma revisão? Porque o Mendeley em algum momento identificou que essas informações aqui, que são as informações que mais interessam para a gente, estão incompletas. Então pode ser que esteja alguma coisa faltando aqui nesses detalhes, então eu preciso dar uma olhada se está faltando ou não, porque são essas informações que vão fazer parte da referência na hora que você for fazer as citações lá nos documentos e depois gerar as referências bibliográficas. Então elas têm que estar corretas aqui para que a referência realmente esteja certa. Depois eu tenho uma opção aqui embaixo de minhas publicações. Então são publicações de sua autoria. Depois eu tenho outra opção que seria mostrar referências que não estão fazendo parte de nenhuma pasta, né, de gestão que você tenha criado. O que são essas pastas? Você pode criar pastas para ir dividindo os temas, de acordo com o tema abordado em cada uma das referências, você pode ir dividindo aqui de acordo com o assunto, né? No meu caso, eu divido por instituição. Então, por exemplo, eu tenho aqui o IPT, a Unisul e a Universidade de Lisboa. Então, o IPT, eu clico aqui, eu crio subpastas, né? Eu tenho a opção de a gente criar subpastas e eu vou colocando os assuntos aqui de acordo com a minha organização.
Então, no caso, eu tenho lá blockchain, data centers, metodologia, planejamento estratégico, projetos de TI. Então, eu vou jogando esses artigos aqui, essas referências para dentro dessas pastas, tá? Isso não significa que os artigos e as referências que estão dentro dessa pasta não possam estar dentro de outra, tá? Ou seja, eu tenho um único documento, uma única referência, pode estar presente em mais de uma pasta. Então essas pastas são meio que vamos dizer assim, um rótulo que eu dou para essa referência, tá? Se eu apagar essa pasta aqui, eu não apago a referência, tá? E eu posso ir criando aqui, por exemplo, projetos de TI, eu tenho outras subpastas aqui dentro. Da Universidade de Lisboa também eu tenho outras subpastas e eu vou jogando aqui para dentro os artigos de acordo com o assunto que eu estou tratando no momento. No meu caso aqui são os nomes das disciplinas, né? São 2 disciplinas e aqui o APA seria o estilo de citação, um documento que eu coloquei ali dentro para ficar mais fácil de organizar, né? Aqui embaixo eu tenho os grupos, né? Então eu posso criar grupos de trabalho para compartilhar referências e documentos, dependendo do tipo de grupo. Então eu posso vir aqui no criar um grupo. Eu tenho 3 tipos de grupo, aqui um grupo público, somente com convite e privado. No grupo público, qualquer pessoa pode fazer parte, qualquer pessoa pode entrar e verificar as referências, né? Eu não tenho limitação do número de participantes, mas eu só consigo compartilhar as referências. Já no de baixo aqui, a pessoa precisa ser convidada para entrar no grupo, né? Nessa opção de grupo, eu tenho já uma limitação com relação ao número de participantes e eu também só consigo compartilhar as referências. E no grupo privado, eu também tenho limitações com relação ao número de participantes, mas nesse caso eu já consigo compartilhar referências e também os arquivos PDFs, né? É claro que existem versões pagas em que você consegue retirar essas limitações e consegue contratar um maior espaço, inclusive de armazenamento para os PDFs. Então basta você colocar o nome do grupo aqui, definir qual o tipo de grupo que você vai trabalhar, né, e mandar criar o grupo. Na sequência ele vai pedir que você envie os convites para os participantes do grupo, tá? Então posso criar aqui um grupo teste, criar e mandar os e-mails aqui para as pessoas que você quer convidar, tá? Vamos só apagar aqui para não ficar esse grupo aqui. Vou remover. Pronto. Mas aqui embaixo eu tenho uma lixeira, então aqui são todos os documentos que eu já apaguei do meu gerenciador de referências, né? Ele vem aqui primeiro para essa lixeira para depois eu definir se realmente eu vou deletá-los, né? Então eu posso tanto vir aqui em cima da referência, clicar com o botão direito e deletar o documento, tá? Então vou deletar. Ou eu também posso restaurar, né? Vamos supor que eu apaguei e depois eu quero voltar ele para o meu gerenciador. Botão direito tem uma opção de restaurar aqui o documento, tá? Se eu quiser apagar todos esses documentos de uma vez, eu venho aqui em cima, botão direito e peço para apagar todos, né? Vamos deixar aqui. Nesse lado aqui embaixo ainda, eu tenho a opção de filtros também, de você fazer um filtro para pesquisar algumas referências aí de acordo com as palavras-chave, de acordo com os autores ou até as suas tags, né? As tags, aqui essa opção de tags, seriam tags que você tenha colocado na descrição das referências. Então, por exemplo, eu vou pegar uma referência aqui. Aqui eu não tenho nenhuma tag, ó. Eu vou colocar uma tag aqui importante. Importante. Isso. A partir do momento que eu criei a tag importante, tá? Ele já aparece aqui para mim na relação de tags. Tá aqui, ó, importante. Então é uma forma de você também marcar aí algumas referências com algumas tags de seu interesse. Essa tag não vai sair na referência, né? É mais para você também poder gerenciar suas referências aí, ter um controle, tá? De acordo com a tua necessidade, né? Então aqui também seria um filtro.
Então, vou voltar aqui para todos os documentos, vamos apagar esse filtro. E agora a gente tem todas as nossas referências novamente aqui, tá? Em todos os documentos. Então aqui eu tenho, a gente já explicou, tem a coluna autores, título, ano, quem publicou, a data que eu adicionei aqui à ferramenta. E desse lado de cá eu tenho as informações, as descrições sobre essa referência, tá? Então o que eu tenho aqui? Vamos procurar aqui um documento. Vamos usar esse aqui mesmo como... Não, vamos pegar um que tenha arquivo, tá? Então vamos lá. Clicando aqui na referência, eu tenho aqui o campo detalhes. Então aqui eu tenho todos os detalhes dessa referência, tá? Então pode ser que eu tenha alguns itens faltando, como palavra-chave, se você quiser complementar, os editores, né? O mês. Então aqui são algumas informações aí. Notem que eu tenho aqui também os identificadores digitais, eu tenho o DOI. Então toda vez que eu tiver uma numeração aqui com uma lupinha, você pode melhorar essa descrição aqui, tá? Porque ele vai buscar direto nesse DOI e de repente ele atualiza até o URL também, algumas outras informações, tá? Ó, tá vendo? Acrescentou aqui uma outra URL e deve ter alterado aqui também alguma informação aqui na parte da descrição, né? Depois eu tenho o campo notas. Então notas são informações gerais que você queira colocar com relação a essa referência específica, né? E depois eu tenho uma outra aba aqui, que é o Contents. Esse daí isso depende muito do arquivo, então ele pode ter nos seus metadados um índice, uma forma de índice, em que você pode navegar pelo documento utilizando esse campo aqui, tá? Uma coisa interessante nesse Notes é que eu posso colocar uma informação, vamos colocar aqui, ó, importante efetuar leitura. Bom, vou deixar assim, importante efetuar leitura, tá? Ficou para esse documento aqui, para essa referência. Então vou sair dele, outros documentos não tem, tá? E eu quero pesquisar aquele documento de novo lá, porque eu lembro que eu escrevi naquela nota daquela referência que era importante ler. Como que eu faço? Então existe um campo aqui também de pesquisa que serve para buscar dentro das referências que estão dentro da minha ferramenta, lembra? Eu tinha outra opção aqui que era buscar no catálogo geral de todos os usuários, mas aqui eu tenho uma ferramenta que busca somente internamente. Então aqui eu também tenho o conceito da setinha para baixo para refinar a pesquisa, né? E aqui eu tenho uma opção de procurar pela nota. Então eu clico em Notes e eu vou escrever aqui importante. Então aqui ele achou, ó, o documento, que é aquele que eu coloquei na nota, o importante efetuar a leitura, né? Então eu posso vir aqui no Notes, está aqui. Então exatamente é uma forma também de facilitar a pesquisa desse documento, tá? Então aqui a gente falou dessas três colunas de forma bem direta, né? E mostrando em detalhes aí cada uma das informações. Ó, esse documento ele tem o Contents aqui, ó, que foi aquele que eu comentei, então ele tem um índice. Você consegue navegar por esse documento clicando, né, aqui direto no índice. Mas para que eu possa navegar, eu preciso abrir essa referência. Então, para abrir esse documento, basta você clicar 2 vezes e ele já abre, tá? Aqui no caso seria a nossa Constituição, né, de 88, tá? Então eu posso ir direto aqui no Contents, eu posso ir direto num determinado assunto que eu queira pesquisar com mais detalhes, né? Então isso aqui é bem interessante quando o documento tem essa opção aqui de navegação, tá? Principalmente quando são documentos muito longos, como é o caso da Constituição, né? Vamos lá. Outras funcionalidades agora aqui já dentro do documento, tá? Notem que quando eu abro um documento, ele abre uma outra aba aqui e o menu aqui de cima ele muda, porque existem algumas funcionalidades aqui que eu posso também
utilizar dentro do documento, tá? Quando eu volto aqui para a minha biblioteca, o menu superior muda de novo, tá? Então vou voltar aqui para o documento e aqui eu posso abrir quantos documentos eu quiser, eu posso navegar entre os documentos e ainda assim voltar para a biblioteca. Então o que eu posso fazer aqui dentro de um documento? Primeira coisa vamos parar aqui numa seção, vamos rodar aqui. Então aqui vamos supor, nós estamos efetuando a leitura do documento, tá? E eu parei aqui na seção 3. Uma característica interessante do Mendeley é que ao fechar esse documento e depois reabri-lo, ele vai voltar exatamente onde a gente parou. Então vou fechar aqui o documento e vou abrir ele novamente. Aqui, ele voltou na seção 3. Então quando você estiver lendo um documento, não precisa se atentar ao ponto onde você parou a leitura, porque o próprio Mendeley vai trazer ele já na posição correta. Uma outra coisa interessante é que você pode marcar a parte do texto, né? E criar de repente, ou marcar o texto mesmo, né? Ou criar uma nota para essa parte do texto, ou ainda copiar essa parte do texto, tá? Então vamos marcar aqui, ó. Marquei em amarelinho aí a parte do texto, tá? Então de repente é uma parte que eu preciso evidenciar no meu artigo, no meu documento, então ele está marcado aqui. Eu posso criar uma nota também, tá? Então eu marco o texto, clico nessa opção do meio de nota e aqui é uma nota, evidência, tá? Ok. Uma nota que eu dei aqui para essa parte do texto e ele fica registrado aqui a nota, né? E assim eu vou criando outras observações dentro do texto, outras notas, evidência 2. Pronto, tá? Então tenho duas notas. Onde depois eu consigo verificar essas notas? Eu acabo tendo como se fosse esse índice aqui, só que um índice de notas, né? Então eu venho aqui nas notas de novo, né? Na campo notas, e aqui eu tenho aquelas notas gerais que a gente já passou. E aqui embaixo eu tenho as duas notas que eu acabei de cadastrar. Então, se eu estou em outro lugar do documento e eu estou fazendo a leitura aqui e eu quero ir especificamente para essa nota aqui, então basta clicar aqui e ele já vem direto para a nota que você fez. Quando eu clico na outra nota, ele vem aqui para cá de novo, tá? Então é uma funcionalidade também bem interessante quando você está lendo muitos documentos, né? Ir fazendo essas anotações, essas observações privadas, né? Só você tem acesso a essa informação e para que você possa buscá-la novamente, né? O campo busca aqui em cima, ele só vai buscar o que estão aqui nessas notas gerais, né? Essas notas internas aqui ele não busca. Então vou excluir aqui, para não deixar nenhuma informação aqui no documento. Consigo apagar aqui os meus destaques, né? Que eu fiz. Então aqui em cima são funcionalidades de ajuste do documento, tá? Então eu posso ampliar aqui o documento, diminuir, dar zoom, né? Posso fazer a leitura full screen, a tela toda. E esse campo aqui sim que a gente já vai falar que é o de sincronizar. O que é o sincronizar? O sincronizar aqui no caso eu estou sincronizando as alterações que eu estou fazendo nesse documento, tá? Quando eu estou aqui na minha biblioteca, também existe o sync, e esse sincronizar ele manda essas referências que estão na versão desktop para a versão web. E vice-versa, lá dentro da web eu também consigo mandar as referências que eu cadastrar dentro da versão web, ele também manda aqui para a versão desktop. Então é importante você fazer esse sincronismo toda vez que fizer muitas alterações aqui dentro da ferramenta, tá? Toda vez que eu entro no Mendeley Desktop, automaticamente ele também já faz esse sincronismo. Vamos lá. Agora, para a gente adicionar documentos, eu tenho vários caminhos. Um deles é, por exemplo, minimizar aqui e arrastar o documento direto aqui para dentro, né, do Mendeley. E o outro pode ser direto aqui pelo menu ou pelo comando aqui do File, tá? Então, pelo File eu tenho adicionar arquivos, que ele vai buscar na sua máquina, em alguma pasta. Eu tenho adicionar uma pasta.
Esse adicionar pasta, na verdade, ele vai adicionar os arquivos que estão dentro dessa pasta, tá? Eu tenho uma opção de automação, vamos dizer assim, de inclusão de referências. Como que funciona? Você vem aqui no File, White Folder, aqui você define uma pasta do seu micro e todos os arquivos que você for colocando nessa pasta, de forma automática, já vai fazendo o upload aqui para a ferramenta, tá? Aproveitando que eu cheguei nessa opção aqui de configurações, vou mostrar já outras opções. Eu tenho, por exemplo, integração com outros gerenciadores de referência, que eu posso configurar e deixar fazer uma forma de integração entre os gerenciadores, tá? Eu tenho também a opção aqui de detalhes dos documentos, para cada tipo de documento, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui, defino que para o livro, o livro, essa referência, eu vou querer o título, o autor, o abstract, todas essas funcionalidades, mas eu posso incluir, por exemplo, o país, né? Vamos só colocar aqui country e vamos aplicar, só para vocês verem como é que funciona, tá? Então agora, quando eu for acrescentar uma nova referência, tá? Vamos na opção manual aqui, venho aqui, fazer uma entrada manual. Se eu escolher a opção livro aqui, ele vai abrir aqui o country para me incluir, tá? Então, se eu não quiser controlar o país, eu vou lá de novo, posso vir aqui em Tools, Options, Book e tiro o país aqui e aplico. Então, ele não vai pedir para mim na hora de cadastrar de novo um livro, tá? Então, posso definir quais informações eu quero que sejam solicitadas de acordo com o tipo de referência. Essa é a ideia, tá? Acabei salvando aqui, vamos deletar. Então, aqui eu tenho adicionar um arquivo, adicionar uma pasta, criar uma automação ou dar entrada de forma manual. Então, essa entrada manual seriam para referências que você não tem o documento, né? E você quer entrar manualmente. Então aqui você escolhe o tipo de documento, qual que é a referência, né? E depois eu completo com todas as informações. Voltando aqui para o File, eu tenho um import, então eu consigo importar referências de outras ferramentas ou num arquivo do tipo RIS aqui, tá? Eu tenho sincronizar a biblioteca, que é o também com o atalho F5. Esse sincronizar a biblioteca é o mesmo que a gente tem aqui, tá? E aqui eu tenho aquela parte que eu expliquei no começo do vídeo, né? Então, toda essa parte para adicionar uma referência aqui, ela também está aqui, né? Nesse item de referência. Então, é praticamente repetido a funcionalidade, tá? Aqui seria para a gente criar as pastas, mas eu posso criar a pasta também diretamente aqui também. Tá? Eu consigo criar pasta ou aqui por cima. E como eu disse, eu posso ter pastas e subpastas aqui de acordo com a sua necessidade, tá? Aqui em cima, vamos em todos os documentos. Eu tenho, por exemplo, essa opção de relacionados, são artigos que tenham relação com um determinado artigo que está na sua biblioteca. Então basta clicar aqui no arquivo e clicar no relacionados, ele vai fazer uma busca, tá? Não encontrou nenhum, mas ele vai fazer uma busca dentro da sua biblioteca, tá? E aqui eu tenho um helpzinho, que seria uma ajuda aí com relação ao funcionamento também da ferramenta, né? Aqui para cima eu tenho o View, aqui eu tenho aquela opção que eu comentei com vocês de disponibilizar as minhas referências no formato tabela, que é esse que está aqui agora, tá? Ou no formato citação. Então aqui já seria como se eu estivesse utilizando ele nas referências bibliográficas, como ele vai ficar lá nas minhas referências, tá? Aqui ele mostra qual o estilo de citação que eu estou utilizando, qual o formato. Então aqui eu estou utilizando o APA na sua 7ª edição, mas eu consigo alterar também esse formato de citação, tá? Vou deixar aqui como tabela. Então é só vir em View, o estilo da citação, e aqui eu tenho o APA, né? Então aqui eu tenho vários outros estilos.
E se o estilo que você quiser não estiver aqui, basta vir em mais estilos e você consegue incluir aí outros estilos, né? Então, por exemplo, clico aqui, clico nessa opção, clico aqui, por exemplo, ABNT, e ele vai achar todos os estilos que a gente tem aqui com a sigla ABNT, né? Vamos voltar aqui, eu já tenho alguns instalados aqui, tá? Com relação a ABNT, um dos estilos que estão sendo considerados assim como mais atualizados seria esse da Universidade de São Paulo, Escola de Comunicação e Artes, mas existem outros estilos também da ABNT que você pode utilizá-los, tá? Então seria só mudar aqui para a ABNT e vamos dar uma olhada aqui como que fica se a gente vê ele em formato de referência, ó, tá vendo? Então algumas referências aqui eles têm aí, estão em negrito, seguindo as regras da ABNT, tá? É claro que dentro dos detalhes aqui do documento, da referência, tem que estar tudo completo, preenchido de forma correta, tá? Notem que nessa referência aqui, o próprio Mendeley ele coloca que se os detalhes estão corretos ou não, né? Ele fala que precisa de alguma revisão aqui com relação a essa referência, né? Então é importante sempre trabalhar com esses detalhes com o mais próximo da realidade, para que na hora que você for incluir dentro do teu documento as referências, elas fiquem corretas, tá? Ainda em View, eu tenho aqui tirar esse texto aqui desse menu, né? Então só tirar o nomezinho aqui, tá? Então vem o View, Toolbar, Show Text, então agora não tem mais o texto, tá? É mais uma coisa mais simples, né? E aqui se eu não quiser que mostre os detalhes do documento, tá? Então notem que aqui ficou a referência completa. Vamos deixar em formato de tabela, ó, fica mais tranquilo de visualizar. E eu posso depois voltar aos detalhes, é só apertar aqui e tem um atalho também, né? Clico ali e ele volta a ter aqui os detalhes do documento, para que eu possa navegar, né? Em ferramentas, eu tenho mandar um convite, instalar o Web Importer. O Web Importer é aquele que a gente já tem a extensão lá no navegador, que eu já mostrei para vocês. Aqui, no caso, desinstalar o plugin do Word, né, porque o meu plugin aqui ele já está instalado no meu Word, que vai ser a parte final do vídeo. Aqui, checar por arquivos duplicados, referências duplicadas, né? Pode acontecer de uma pesquisa, claro, a gente não consegue lembrar todos os documentos que a gente navega aí durante uma pesquisa, então pode acontecer de você anexar ao gerenciador a mesma referência mais de uma vez. Então basta você vir aqui em todos os documentos ou numa pasta específica também, eu posso fazer isso, né? Clica aqui em todos os documentos, Tools, né? E checar por arquivos duplicados, né? Então ele coloca aqui que não existem arquivos duplicados em todos os documentos que estão aqui no meu gerenciador, tá? E o Options aqui que a gente já passou por ele. Então eu acredito que com relação aqui à ferramenta, na sua versão desktop, a gente passou por todas as funcionalidades aí, ou pelo menos pelas principais, né? E que com certeza deve ajudá-los aí a fazer a gestão das suas referências. Agora vamos clicar aqui, vamos lá para o Mendeley na sua versão web, né? E já aproveito também para mostrar a versão mobile. Então aqui eu tenho a tela do meu celular, e assim como a versão desktop, eu tenho aqui a opção de ver todos os documentos. Então aqui ele mostra aqui todos os documentos, tá? Eu posso ir também nos recentemente adicionados, né? Segue aquela mesma sequência que a gente viu no Mendeley Desktop, tá? Aqui eu tenho um botão para sincronizar, né? Então faço essa sincronização. Aqui eu tenho as minhas pastas, tá? Então segue a mesma ideia, e essa versão é legal do mobile, porque de repente você está em algum local externo e quer fazer uma pesquisa, então você pode ir direto aí
nos artigos, fazer o download, né? Aqui não ficam todos os arquivos disponíveis, você precisa fazer o download do arquivo, se aquela referência tiver um arquivo. Então assim você vai indo dentro das pastas e vai navegando como se estivesse na versão desktop, só que aqui está no seu celular, tá? Então acho que isso aqui é legal a gente mostrar, porque essa versão eu também acabo utilizando bastante no dia a dia. Aqui. E aqui dentro do perfil do usuário do Mendeley, eu tenho a opção, vamos mostrar aqui algumas partes. Aqui eu tenho o feed, tá? O feed são informações importantes para o usuário, então posso ter mensagens de outros usuários, tá? Eu posso ter sugestões de artigos que tenham referência a artigos que eu tenha acrescentado recentemente, então o próprio Mendeley faz algumas sugestões, então acho que isso é legal. E depois eu tenho a opção aqui da minha biblioteca, então vocês vão ver que ele é bem parecido com tá fazendo o sincronismo, tá vendo? Terminou, então toda vez que eu entro ou no web ou na versão desktop, ele já faz essa sincronização, mandando arquivos novos daqui do web para o desktop e vice-versa. Então eu navego aqui praticamente pelo mesmo menu que vocês viram lá na versão desktop, tá? Então acho que isso é interessante para a gente entender o conceito, né? Entre o web e o desktop, tá? Bem, aqui em cima, vamos voltar aqui, só para mim poder mostrar os grupos. Eu tenho os grupos aqui também, né, que eu posso criar, ou grupos que eu participo, tá? Então no caso aqui eu criei um grupo para a Universidade de Lisboa, onde os alunos a gente vai compartilhar as nossas referências. Então esse aqui foi um grupo recém-criado, tá? E a ideia é que a gente compartilhe aqui referências para utilizar nas nossas atividades. E aqui também eu consigo criar os grupos, né? Então posso criar um novo grupo aqui, seguindo aquele mesmo raciocínio que eu já passei anteriormente, tá? Eu acho que até aqui a gente explicou as principais funcionalidades também da opção web, porque a opção web praticamente tem as mesmas funcionalidades lá que a versão desktop, tá? Agora, para utilizar o Web Importer, eu fiz uma pesquisa aqui na biblioteca, num repositório, tá? Então estou aqui na página que mostra as informações de uma determinada referência. É uma dissertação de mestrado, né, do Cássio Cabral Santos. Tem a professora orientadora aqui, a professora Neuza, e o resumo. Então todas as informações dessa referência, tá? Então eu posso utilizar o Web Importer para mandar essa informação aqui para a minha biblioteca, tá? Então estando aqui na página, eu clico aqui na extensão do Web Importer, ele vai perguntar para mim, ele vai fazer uma varredura nesse link, né? E ele vai perguntar para mim qual informação eu quero enviar para o meu gerenciador. Pronto. Depois que ele encontra a referência dentro desse link, né, dentro dessa página, ele pergunta aqui algumas informações para a gente. Uma das opções é você subir a referência e já subir também o PDF, né? Então, apesar do PDF não estar aqui na página aberto, ele identificou que tem um PDF disponível aqui, né? Então ele já coloca se eu quero subir também, fazer o upload desse PDF, tá? Então eu coloco que sim, eu vou clicar aqui. E descendo aqui embaixo, eu também posso registrar também a página web, né? Então mandar essa informação também lá para o meu gerenciador. Eu vou mandar a página também. Outra coisa interessante aqui do Web Importer, é que você pode enviar para uma pasta específica, né? Então eu clico aqui nessa setinha, escolho aqui a pasta que eu quero, né?
buscar coleções e grupos. Eu posso buscar uma coleção de eLearning. Pronto, aqui ó, eLearning, tá? Ele achou aqui uma pasta, então vou jogar aqui para dentro dessa pasta, tá? E vou adicionar. E com isso ele vai mandar essa referência aqui, né? Dessa página que eu estou navegando para dentro do meu gerenciador de referências, tá? Pronto. Então ele já mandou o PDF e mandou essa referência aqui web também. Então se a gente voltar aqui no gerenciador, eu já estou com ele aqui, ó, tá? Ele já sobe aqui para mim. Então aqui é o link da internet e aqui é o nosso arquivo PDF, tá? E se a gente voltar também no Mendeley Desktop, ele ainda não vai estar aqui em todos os documentos, né? Porque eu ainda não fiz a etapa de sincronização. Então, quando eu mandar sincronizar, ele vai efetuar o download daquelas informações lá da versão web e vai mandar aqui para a versão desktop, tá? Então ele já deve ter mandado aqui para a nossa pasta do eLearning. Então tá aqui, ó. Então tem as informações aqui, né, dessa dissertação, e eu tenho o arquivo aqui também para a gente poder abrir. Então é a dissertação aqui de mestrado do Cássio Cabral, tá? Eu acho que é isso, pessoal. Com relação à ferramenta, tanto na versão desktop quanto na versão web, né, mobile e o Web Importer, a gente passou por todas as funcionalidades. Agora a gente vai partir aí para incluir as referências no Word e gerar também as referências bibliográficas de forma automática.